Quando o Senhor a viu, teve pena dela e lhe disse: Pare de chorar. Esse é um texto e esse versículo ele está se referindo a quando Jesus faz uma viagem e vai até a cidade de Naim. E quando ele chega nas portas da cidade de Naim, ele vê um cortejo passando, um cortejo fúnebre. Era uma viúva e que naquele momento estava enterrando o seu filho. E Jesus se compadece daquela cena e ele vai até o encontro daquela mulher e diz: Pare de chorar, pare de chorar. E ele devolve àquela mulher o seu filho. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele não viu só ali alguém que estava enterrando o seu filho, mas ele viu ali uma mulher que já havia perdido o seu marido e alguém que estava passando por toda uma situação de solidão, estar só. E esse é o tema que nós vamos conversar hoje um pouquinho. Esse é o tema que eu quero trazer a vocês hoje e que é um tema que num café da tarde com a minha esposa, eu perguntei a ela e pedi que o Espírito Santo a motivasse qual o tema que ela gostaria que me ver falando sobre aquele tema e trazer também para as pessoas que estão fazendo esse tratamento. E ela disse: fale sobre a solidão, sobre o estar só. Estou trazendo esse tema e tenho certeza que foi o Espírito Santo que a usou para me dar essa sugestão. Porque é um tema assim que muitos de nós talvez já passou por isso, talvez um dia vai passar, e precisamos sim falar sobre o tema da solidão. E esse tema da solidão, ele atravessa a nossa existência em inúmeras dimensões. O estar só não é apenas uma questão física, mas envolve profundos aspectos emocionais e também aspectos espirituais. E em um mês onde nós estamos dedicando ao atendimento da cura interior, da libertação emocional, da paz e harmonia, é fundamental nós refletirmos sobre o significado de estar sozinho, sentir-se isolado e os caminhos que conduzem a uma verdadeira restauração sobre a ótica da palavra de Deus, da espiritualidade. Estar só ou sentir-se só? É uma grande diferença entre você estar sozinho, porque, por exemplo, um casal onde o homem falece ou a mulher falece e um dos dois fica viúvo. Né? Essa pessoa está sozinha. E outra coisa é o sentir-se só, sentir-se sozinho. Muitas pessoas vivem momentos de solidão, sejam por circunstâncias externas, como o abandono, a perda, a ausência de relacionamentos saudáveis, ou seja, por motivos internos, como o sentimento de não pertencimento ou incompreensão. Estar só fisicamente pode ser diferente de sentir-se sozinho. Alguém pode estar rodeado de pessoas, família, trabalho, e mesmo assim sentir um vazio profundo em seu coração. E isso é mais comum do que nós pensamos. A pessoa está rodeada de gente, familiares, parentes, colegas de trabalho, mas sente-se sozinha. Alguns exemplos bíblicos. Esse que eu iniciei, essa fala de Jesus a essa mulher, a essa viúva de Naim, é um exemplo. Uma mulher que, naquele momento, ela estava só e ela também estava se sentindo só por causa que não tinha mais um pertencimento, não tinha mais ninguém que pudesse dar apoio a ela e assim por diante.
o paralítico junto ao tanque de Betesda, que é um texto que eu usei há dias atrás, o profeta Elias no deserto, a mulher samaritana no poço de Jacó, ou seja, tantos exemplos de estar só e sentir-se só. E eu quero ler com vocês o texto da viúva de Naim e essa comoção que Jesus teve para que a gente possa ter um entendimento mais profundo ainda sobre essa temática. Logo depois disso, ele viajou para uma cidade chamada Naim e seus discípulos e uma grande multidão viajavam com ele. No momento em que se aproximava do portão da cidade, um morto estava sendo carregado para fora, o filho único de sua mãe. Além disso, ela era viúva. Uma multidão considerável da cidade também a acompanhava. Quando o Senhor a viu, teve pena dela e lhe disse: pare de chorar. Alguns textos, eles trazem no lugar de pena a palavra compaixão. Essa tradução que eu tenho traz a palavra pena, compaixão. Depois se aproximou e tocou no esquife, ou seja, no caixão, e os carregadores ficaram parados. Então ele disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. E o morto se sentou e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Uma curiosidade bíblica, não sei se você sabe disso, mas uma curiosidade bíblica muito interessante, porque aqui nós temos a figura dessa viúva, mas também temos a figura do rapaz, que está morto e que Jesus dá a vida a ele, ressuscita ele. Mas eu não sei se você sabia, uma curiosidade bíblica, que naquele povoado de Naim, eles tinham um costume de, logo após o falecimento, eles retiravam todos os órgãos da pessoa, principalmente os órgãos internos, estômago, coração, pulmão, aquelas coisas ali, né? Eles deixavam a pessoa totalmente sem nenhum órgão. Era uma prática que não era comum entre os judeus, mas era comum naquele povoado. Ou seja, ali nós tínhamos um corpo morto e sem os órgãos vitais e sem nenhum órgão naquele corpo. Você entende o que é o poder de Jesus? Você entende o que é o poder de Deus? De trazer à vida algo que não só está morto, mas não tem nenhum órgão ali? Mas a chave desse texto, na nossa reflexão de hoje, não é nem tanto a figura do menino, do rapaz, mas é o que acontece com esta viúva. Porque além dela ter perdido o marido, agora ela estava sepultando o seu único filho, a sua última fonte de companhia, a sua proteção, a sua esperança. E você imagina o que era uma mulher sozinha naquela época? A viúva não estava apenas só fisicamente, mas ela mergulhava em desamparo, desesperança, em dor. E Jesus, ao ver aquela mulher, ele foi profundamente tocado nas suas emoções. Ele se compadece dela. Não chores. Cristo foi movido não apenas pelo sofrimento físico da perda, mas pela solidão, pelo abandono, pela carência daquele coração. E ele restaura o menino à vida e devolve àquela mulher não apenas o filho, mas também o sentido de pertencimento, proteção, família, dignidade. Aqui há uma ponte poderosa entre o cuidado emocional e espiritual que Deus tem com cada um de nós. Nos momentos das nossas dores mais profundas, quando tudo parece perdido, inclusive as pessoas que mais amamos, porque será que você estar
rodeado de pessoas que talvez você chama de família, parentes, quando você precisa realmente de uma ajuda, essas pessoas vão estar ali? Então não se engane em você porque você tem um network de pessoas que te rodeiam, ou que vocês têm amizades e colegas e assim por diante. Mas não se engane, porque muitas vezes você tem essas pessoas quando tudo está indo muito bem. Mas quando as coisas começam a crolar e começam a ficar difícil, eu quero ver quem é que vai ficar do seu lado. E muitas vezes, nesse momento, nós nos encontramos totalmente sozinhos. E é aí que Deus se manifesta. Jesus se aproxima, se compadece e tem poder para restaurar não somente as circunstâncias externas daquela mulher, mas também a esperança e o amor no interior daquela mulher e no nosso interior também. Eu não sei quantas vezes você já se sentiu sozinho, talvez você esteja se sentindo sozinho agora, ou talvez você ache que nunca se sentiu sozinho. Nós vamos, ao longo do tratamento de hoje, fazemos algumas ativações e um processo de meditação bastante profundo, porque seja lá qual foi as situações pelas quais você já passou na sua vida, que talvez você se sentiu sozinho, sozinha, na verdade você vai ver que você não estava só. Tem um outro exemplo muito interessante, e que é um texto que particularmente eu gosto muito, que é o texto da mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Nós encontramos esse texto no capítulo 4 do versículo do livro de João, do Evangelho de João. E eu quero ler para vocês também um trechinho deste capítulo, porque é uma riqueza de detalhes muito grande esse texto. E você já vai perceber o como muitas vezes nós tentamos mascarar a nossa solidão. Quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido falar que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. Se você não sabia, Jesus também batizava. Tá? Isso está escrito lá no início do Evangelho de João. Depois do batismo que Jesus recebeu de João, Jesus também começou a batizar pessoas. Tá? Que nós temos algumas visões teológicas muito interessantes sobre esse texto. Não vou, obviamente, abrir agora aqui, porque não é o tema, mas exige uma reflexão muito grande sobre o assunto também. Então, ele ouviu falar que os fariseus estavam falando que ele estava batizando mais do que João. E Jesus ficou incomodado com aquilo, porque não era uma competição. Né? E daí ele resolve, então, dar uma viajada para poder aqueles falatórios eles pararem, né? E ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. Mas era necessário que passasse por Samaria. Ele reúne os seus apóstolos, os seus discípulos, e diz: olha, nós vamos para a Galileia, que era basicamente muito próximo, mas Jesus resolve dar uma volta maior, passando pela Samaria. É isso que o texto está dizendo. Assim, ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José, e de fato ali ficava o poço de Jacó. Essa descrição do poço de Jacó você encontra no Antigo Testamento. Tá? E Jesus, cansado da viagem, estava sentado junto ao poço. Ele estava sozinho, Jesus. Era por volta da 6ª hora. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. E diga-se de passagem, os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, porque eles eram considerados um povo ligado aos filhos de Abraão não legítimos. Então era um povo que era colocado à margem da sociedade. E essa mulher, ela escolhe a hora sexta porque é uma hora que ninguém ia pegar água no poço. Era muito calor e era praticamente ali
próximo da hora do almoço, uma hora muito quente, o sol muito quente. E essa mulher sabia que não tinha ninguém naquele momento pegando água. Então é exatamente nesse momento que ela vai até o poço e ela se depara e se assusta, que ela nunca imaginou que ia encontrar alguém lá no poço, e quem ela encontra é Jesus. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água. Portanto, a samaritana lhe disse: Como é que o Senhor, sendo um judeu, e como é que ela identificou que Jesus era um judeu? Pelas roupas que ele usava. Pede água a mim, apesar de eu ser samaritana? Jesus lhe respondeu: Se você soubesse da dádiva de Deus e soubesse quem é que lhe diz: Dê-me um pouco de água, você lhe teria pedido, e ele teria dado água viva. Ela disse: Senhor, não tem nem mesmo um balde para tirar água, e o poço é fundo. De onde tira então essa água viva? Será que o Senhor é maior do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu o poço e bebeu dele junto com seus filhos? Em resposta, Jesus lhe disse: Todo aquele que beber desta água ficará novamente com sede. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais ficará com sede. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha sede, nem venha mais aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Você está certa em dizer: Não tenho marido, pois já teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é seu marido. Você disse a verdade. E a mulher diz: Vejo que o Senhor é um profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês dizem que o lugar onde as pessoas devem adorar é Jerusalém. E Jesus lhe disse: Acredite em mim, mulher. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês não adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação se origina dos judeus. Contudo, vem a hora, e agora é, quando verdadeiros adoradores adorarão ao Pai com espírito e verdade. A mulher samaritana no poço de Jacó, marcada por rejeições, por relações frustradas. Jesus revela a ela que ela já teve 5 maridos, e o homem com quem ela estava não era o seu esposo. Provavelmente ela estava traindo e vice-versa. Ela era amante desse homem. Essa mulher tenta preencher o vazio interior buscando companhia, tentando saciar a sua sede de pertencimento por meio de vínculos humanos, mas sem paz verdadeira. Jesus, ao conversar com ela, ele revela o real desejo do seu coração. Qual que era o desejo do coração dessa mulher? Era beber de uma água que não fizesse com que ela tivesse mais sede. Esta solidão que ela sentia dentro dela, não pertencer e ainda pertencer a um povo que era marginalizado, e esta busca incessante por uma companhia, 5 relacionamentos frustrados, e sempre buscando, sempre buscando, sempre buscando. A única fonte capaz de trazer essa plenitude, essa identidade, essa libertação emocional, não era uma pessoa, não era um relacionamento ou uma aprovação social, mas o próprio Cristo, água viva que sacia para sempre. Quantas vezes você já pulou de um lugar para o outro, de um relacionamento para outro, de um trabalho para outro e não encontrou o seu espaço, o seu lugar? Quantas vezes você já mudou de religião, de igreja? Quantas vezes você já se sentiu como esta samaritana?
Quantas vezes você já foi em busca de grupos, de atividades? Quantas vezes você já foi atrás de coisas para preencher o espaço do teu tempo e aquela solidão, aquele vazio ainda permanece? E dentro do tema solidão, nós temos a questão do estar só e o sentir-se só. E nós temos algo também muito profundo e necessário de conversarmos sobre esse assunto, que é o abandono. E eu acredito que o abandono é a face mais dolorosa da solidão. Esse abandono ele pode vir de pessoas ou de situações, mas o seu impacto emocional ele é devastador. No entanto, a palavra de Deus ela está cheia de exemplos de abandono, mas também de libertação e de restauração. Você quer maior abandono do que aconteceu com o Cristo no alto da cruz? Quando ele grita, Eloi, Eloi, lema sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus sente o abandono. Ele grita por que Deus o abandona? Porque mesmo sendo o filho de Deus, naquele momento ele não sente nem a presença do Pai. É óbvio que Deus está com ele, mas o sofrimento, o abandono, as coisas que ele está vivendo são tão difíceis que ele se sente inclusive abandonado pelo Pai, como muitas vezes nós nos sentimos. Parece que até Deus nos esqueceu. Mas é através desse abandono que ele conquista para nós a certeza de que jamais estaríamos sós espiritualmente. Você pode estar passando por situações hoje de abandono. Você pode estar passando por situações hoje de estar sozinho, de sentir-se sozinho, mesmo rodeado de um monte de gente. Pode ser que você esteja repetindo hoje como Cristo, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, o eterno Deus, ele se compadece dos que sofrem sozinhos e age em favor de uma restauração emocional. Eu gosto muito do termo Paráclitos. Quando nós lemos os textos sagrados e se fala do Espírito Santo, o Espírito Santo ele é traduzido, e nos textos sagrados, nas letras antigas, nos idiomas antigos, nós não lemos Espírito Santo, nós lemos Paráclitos. E Paráclitos significa consolador, aquele que acolhe, aquele que consola, aquele que está presente e constante, aquele que é amigo, aquele que é fonte de paz. Então, mesmo que o mundo faça você se sentir sozinho, você não está sozinho. Mesmo que o mundo faça você se sentir abandonado, você nunca está abandonado, abandonada. Porque mesmo que nas tuas dores internas, nas tuas angústias, nas tuas depressões, nas tuas ansiedades, você não sinta a presença de Deus, mas Ele está ali o tempo todo. O Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador, aquele que é presente e constante, aquele que é amigo, que é fonte de paz. É ele que traz significado ou é aquele que traz sentido ao vazio, ao abandono, preenchendo a nossa alma com o seu amor? Então, pare de buscar fora um novo relacionamento, um novo trabalho, um novo isso, mudar aquilo, mudar aquilo. Não. Mas busque dentro de você esta força.
E esta força ela não vem de pessoas, porque muitas vezes você vai ser abandonado por pessoas. Mas esta força, esta cura interior, ela vem de algo muito maior. É preciso reconhecer que os sentimentos de abandono, os sentimentos de solidão, eles podem ser vencidos não simplesmente por companhia humana, mas pela vivência de uma espiritualidade autêntica, pela entrega dos fardos emocionais aos cuidados de Deus. Buscar a cura interior envolve oração. No final de semana eu coloquei lá no grupo, que muito provavelmente você está lá, uma sugestão de oração. Você fez aquela oração? A busca da cura interior e curar a solidão, curar o abandono, ele passa pela escuta. E quer você ser melhor do que alguém escutar você, é Deus ouvir você. E você também ouvir através dos processos de oração, Deus falando com você. E Ele fala. Ele fala, faça essa experiência. A cura interior ela passa por uma abertura para você receber a água viva. Porque mudar constantemente de relacionamentos, você sempre vai estar vazio. Sempre vai estar buscando algo novo. Agora, quando você encontra alguém que te dá esta água viva, que só Deus pode te oferecer, e essa disposição que nós temos, ou precisamos ter para reconstruir relacionamentos sob a direção divina. Quantas mulheres hoje que estão casadas, mas que estão sozinhas? E não é porque, às vezes, o marido precisa de vez em quando ausentar-se por uma questão de viagem de trabalho, coisas do tipo, que é meramente normal. Agora, essas mulheres, a pessoa estando viajando ou não, ela está sozinha. E não é só mulheres, quantos homens estão sozinhos. Porque o homem tem uma dificuldade maior de se abrir emocionalmente. O homem expressa emoções de uma forma muito diferente da mulher. E quantos homens hoje também estão sozinhos? Quantos adolescentes, quantos jovens estão sozinhos, rodeados de pessoas dentro das suas casas? A companhia dele o que é? Um celular, um computador. E nada contra a tecnologia, eu estou usando a tecnologia para conversar com vocês, levar essa mensagem até você. Mas não é o celular ou o computador que tem que ser a companhia desse jovem. Então, o sentir-se só hoje, ele é algo que está acompanhando, está cada vez mais piorando. A nossa vida, e eu espero que isso aconteça com você nesse atendimento, que você possa ser tocado pela certeza de que o Cristo, o nosso único mediador, o nosso único redentor, aquele que estabelece a nossa comunhão com o Pai, ele olha para a profundeza do nosso coração. Ele se comove com as nossas dores. E ele restaura aquilo que foi perdido. E nos oferece a verdadeira paz, harmonia e cura. Eu quero agora orar por você, iniciar esse atendimento, ligando cada um de vocês a esse atendimento. Mas antes de tudo, eu quero orar por você, para que você possa sentir-se amparado,
E mesmo nas situações difíceis da vida, ou quando nós nos sentimos só, nós devemos elevar os nossos olhos ao alto. Por quê? Eu levanto os meus olhos para os montes, e de onde me virá a minha ajuda? A minha ajuda vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Ele nunca permitirá que o seu pé escorregue. Aquele que guarda você nunca ficará sonolento. Sim, aquele que está guardando Israel nunca ficará sonolento, nem dormirá. Jeová está guardando você. O Senhor é uma sombra protetora à sua direita. De dia o sol não lhe fará mal, nem a lua de noite. O Senhor o guardará contra todo mal. Ele guardará a sua vida, guardará em tudo o que você fizer, desde agora e para sempre. Se coloque numa posição confortável, sente-se melhor. Se você quiser pausar esse vídeo alguns momentos para você se colocar numa posição melhor, faça isso. Sente-se melhor, numa posição confortável. E vamos iniciar um processo de respiração. Feche teus olhos, coloque fones de ouvido se você puder, para que você possa agora fazer experiência de Deus. E seja lá qual for a situação que você passa hoje, de solidão, de abandono, você sinta esta presença verdadeira, essa presença transformadora que é o nosso Deus. Feche teus olhos. Processo de respiração. Respire primeiro pelo nariz. Segure um pouco o ar. E vai soltando esse ar lentamente pela boca. Respire pelo nariz em 1. Segure um pouquinho o ar. E solte o ar pela boca em 2. Respire pelo nariz em 1. Segure um pouco o ar em 2. E vai soltando lentamente pela boca em 3. Permita que o seu corpo vá ficando cada vez mais leve. E vá entregando-se a esse momento de paz. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Vai soltando toda a tensão. Quantas vezes você não silencia? Há quanto tempo você não sabe o que é o silêncio? Você estar na presença do Altíssimo. Vá respirando, respire pelo nariz. Segure um pouco o ar e vai soltando esse ar pela boca. Mais uma vez, respire profundo. Vai relaxando, vai entregando as situações de hoje. E Altíssimo Senhor Deus, eu quero mais uma vez te apresentar a Mariane, a Ana Brígida, a Odila, a Tayla, a Cláudia, a Thaís, a Ilse, a Sebastiana, o Telmo, o Miguel, o Daltro,
o Leandro, o Manuel, o Juscelino, a Terezinha, o Juvenal, o Reginaldo, a Maiara, o Bernardo, o Douglas, o Jorge Luiz, o Eduardo, a Maria Lúcia, a Marceline, o Alexandre, o Anderson, a Gisele, o Janilson, o Everton, a Josiane, a Cleia Maria, o Luciano, a Lucelena, a Ludmila, a Rosilei, a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Janaína, a Hilda, a Leda, o Paulo Ricardo, o Henrique, o Rafael, a Bibiana, o Anderson, o Caio, a Madalena, a Cláudia, o João Gabriel, e mais uma vez eu também me apresento na presença de Deus. Vá sentindo essa presença, vá sentindo o Eterno junto com você, vá sentindo a presença de Deus que vai preenchendo esse seu vazio, que vai preenchendo esta sua solidão. Vá trazendo a sua imagem agora, como se fosse uma longa estrada. E você vai caminhando por um caminho tranquilo, rodeado por natureza serena. O céu ele está claro, o sol brilha suave, e ao seu redor árvores frondosas vão se movendo. E enquanto você caminha, você sente um misto de sentimentos no seu coração. Dor, saudade, sensação de estar sozinho, sozinha. E diante de você, você vai visualizando e o Cristo Jesus aparece para você. Como ele quiser se manifestar para você. Numa imagem, num sentimento, numa sensação de paz. E o Cristo, ele olha para você com compaixão e amor profundo. Como ele olhou para aquela viúva que sepultava o filho. Sinta os olhos de Jesus encontrarem com os teus. E perceba que ele sabe exatamente tudo o que está no seu coração. Todas as suas dores, os seus abandonos, as suas solidões. E o Cristo vai se aproximando devagar. E ele estende a mão para você. E o Cristo agora fala para você: não chores, eu estou aqui contigo. Eu conheço a tua dor e venho para restaurar a tua alma. O Cristo olha para você e repete: não chores. Eu estou aqui contigo, eu conheço a tua dor
conheço o teu problema, conheço a tua dúvida, conheço o teu medo. Eu conheço esse sentimento que você tem. Eu também senti isso no alto da cruz. Mas eu estou aqui para restaurar a tua alma, pois eu venci o mundo. E desse Cristo começa a fluir um rio de água viva. E esse rio vai preenchendo cada vazio dentro de você, curando as suas feridas, dissipando toda a sensação de abandono, solidão, enchendo você de amor, esperança e harmonia. Se permita fazer essa experiência. Permaneça diante do Cristo. Jesus não está preocupado de como é que você chegou aqui. Ele não está preocupado se você pecou, tem culpas. Ele não está preocupado se você fez alguma coisa de errado. Ele é especialista em começar nova vida. O Cristo está diante de você agora. Repita comigo: Senhor, eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador, mediador, redentor. E deixa Ele cuidar de você e curar as tuas feridas. Altíssimo Senhor Deus, Altíssimo Senhor Deus, que nos enviastes o Cristo para nos resgatar. Eu te peço, Pai, recebe cada uma dessas pessoas que agora, nesse momento, estão ligadas a esse atendimento, participando dessa gravação, fazendo essa meditação, tendo esse encontro íntimo com o teu Filho. Altíssimo Senhor Deus eterno, que tu que és o único que merece o nosso louvor, a nossa adoração, permita que cada um desses teus filhos aqui tenham esse encontro íntimo com o Cristo, o único caminho para nós chegarmos a ti, Pai. Se você puder ainda comigo repetir, diga: Senhor, eu aceito a tua presença, a tua cura. Eu não estou sozinho porque tu és a minha companhia fiel. Em ti encontro paz, força e libertação. Aproveite esse momento, faça teus pedidos. Você está diante do Altíssimo e você está diante daquele que é o caminho. Não perca essa oportunidade. Apresente seu pedido, sua súplica. E quero também nesse momento interceder pelos pedidos que todos colocaram. E para que os anjos de Deus recolham os pedidos que estão no íntimo do coração de cada um desses que estão aqui nesse momento.
pela minha autoridade espiritual, pela minha consagração ministerial, eu coloco diante de Ti, Pai, todos esses Teus filhos que estão aqui participando desse atendimento, e nós reconhecemos que Tu és o Criador do céu e da terra, a fonte da verdadeira vida e esperança. Nós renunciamos agora a toda raiz de solidão, abandono, rejeição, medo que se instalaram em nossos corações. Renunciamos a toda aliança, palavra, pessoas que tentaram fazer sentimentos de isolamento, tristeza, desamparo. Renunciamos agora a toda influência espiritual contrária que queira roubar a paz, a alegria e a comunhão contigo, Deus Altíssimo. Toda carga emocional negativa, toda dor não curada, todo trauma de abandono, toda amargura, são agora purificados pela luz do Teu Espírito. E eu dou ordem a todo espírito de solidão, depressão, vazio, rejeição, que se retire agora da mente, do coração, da vida de cada um desses que estão aqui. E cura, libertação, acontece agora em cada célula dos corpos desses Teus filhos, Pai. E que o Espírito restaure o que foi perdido e renova a alma com viva esperança. Porque aqui, Pai, nós temos filhos amados, escolhidos, e a Tua presença, Pai, habita dentro de cada um deles e sustenta. E ninguém aqui está só, porque o Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador fiel, é uma constante companhia. Cada um desses Teus filhos aqui, Pai, são vasos novos na Tua mão, onde Tu preenche com paz, luz, harmonia, mente renovada, coração liberto. E a água viva jorra em cada um deles, enchendo eternamente com espírito, vida e abundância. Receba agora a plena libertação emocional, a cura interior, o caminho em liberdade e vitória. Receba esta água viva que te preenche integralmente. E você não está só. Você nunca esteve só. E agora eu profetizo sobre a sua vida e canalizo a você essa ativação profética. Assim como Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, eu declaro que tudo que estava morto em você, teus sonhos, esperança, alegria, amor, saúde do corpo, da mente e do espírito, está sendo ressuscitado hoje. E Deus levanta você com poder e autoridade. E assim como a samaritana encontrou em Cristo a água viva que supre a sede da alma,
Receba mais uma vez essa água viva que purifica, renova, fortalece, para que você possa caminhar em propósito e plenitude. Isto é uma ativação profética. Dons estão se manifestando agora. O Espírito está descendo sobre você agora, para que você possa ser renovado, liberto, curado, transformado totalmente. Toda solidão, tristeza, abandono estão sendo substituídos por companhia divina, paz inabalável, alegria que ninguém pode tirar. O Senhor é a sua rocha firme, proteção, refúgio sempre. Eu ativo agora os teus canais de luz, amor, liberdade, levando esperança a todos que ainda vivem na sombra da solidão. As minhas palavras são semente de vida e transformação. E essa vida e transformação você recebe agora. Tudo isso eu declaro no poderoso nome e sangue de Jesus, o nosso único Senhor, mediador e redentor, que nos liga ao eterno e único Deus. A sua vida agora tem vitória, tem cura, plenitude, agora e para sempre. O poder está descendo sobre você. O Espírito de Deus está descendo sobre você. O Espírito de Deus desce sobre você agora. Obsessores, sofredores, simbioses, entidades, demônios, pelo nome e pelo sangue, vão para o abismo, onde vocês nunca teriam que ter saído, porque esta pessoa, ela é de Deus, e é a imagem e semelhança dele. Está feito, está feito, está feito. Mantenha teus olhos fechados. Mantenha teus olhos fechados. Vá fazendo a tua oração pessoal. Vá colocando poder em tudo isso que nós ativamos agora. Faça teus agradecimentos. Faça teus agradecimentos, teus pedidos, e vá recebendo esta cura profunda. Pés cansados, sobre os ombros, peso de uma vida inteira. Vejo que sozinho já não posso andar, já não tenho forças pra seguir. No horizonte, quase se apagando a luz da esperança. O meu coração anoiteceu, mas eu sei que o sol de novo irá brilhar. Eu não estou só.
Não consigo ver, mas sei que não estou só. Milhares e milhares de anjos ao redor. Não, eu nunca estive só. Abre os meus olhos, quero ver tua forte mão aqui a me amparar, a me amparar. Tu és o meu refúgio, a mão que me sustenta, socorro em meio às lutas. Eu sei, estás aqui, Deus, e sempre vais estar. Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas. Ainda que eu não veja, eu sei, estás aqui, Deus, estás aqui, Deus, estás aqui. Eu não estou só. Eu não consigo ver, mas sei que não estou só. Milhares e milhares de anjos ao redor. Não, eu nunca estive só. Abre os meus olhos, quero ver tua forte mão, a mão a me amparar, a me amparar. Tu és o meu refúgio, eu sei que estás aqui, eu sei que estás aqui, sempre vais estar. Teu nome traz vitória, batalhas são vencidas. Ainda que eu não veja, eu sei que estás aqui, Deus, estás ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, teus braços me sustentam. Eu sei que estás Que a bênção de Deus ainda desça sobre você agora. que meus maiores Que a bênção de Deus desça sobre você agora. teu amor Que o Senhor volte o seu rosto para ti, te conceda a graça e te conceda a paz. eu sei que estás aqui, ainda que eu enfrente os meus maiores medos. Teu amor pra sempre vai estar aqui. Teu amor pra sempre vai estar aqui. Eu sei que estás comigo. Tu és o meu refúgio, a mão que sustentas em meio às lutas. Eu sei que estás aqui. Eu sei